Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de fundamentos da histologia e embriologia, do qual eu vou fazer uma breve revisão e atualização sobre alguns aspectos gerais. Vou falar sobre os fundamentos da microscopia aplicada à histologia, a classificação geral dos tecidos e, principalmente, comentar sobre os 5 principais mecanismos da morfodiferenciação, que são aqueles mecanismos que atuam e que permitem que as nossas células se diferenciem nos tecidos, órgãos e sistemas corporais, tá? Então, bora comigo. Então, vamos começar aqui, ó, fazendo essa revisão e atualização. Vamos lembrar que o ser vivo, ele está estruturado sob uma forma de cascata organizacional, do qual a nossa unidade fundamental é a célula, composta por diversos tipos de macromoléculas que se organizam em tecidos, órgãos e, finalmente, compõem os nossos sistemas corporais. Bem, então, quais são mesmo as 3 grandes características diagnósticas de um ser vivo quando a gente compara com um ser não vivo, né? Em primeiro lugar, ele tem a capacidade de se reproduzir, ou seja, de formar organismos similares a eles a partir da fecundação. Bom, a segunda, então, característica é a sua própria autocriação. O que quer dizer isso? Uma vez que a gente se transforme no ovozigoto, é o nosso genoma, o genoma daquele zigoto, que vai comandar os processos de diferenciação corporal. E também esse processo de autocriação envolve aqueles de cicatrização e regeneração que acontecem quando a gente faz alguma lesão. Quer dizer, ninguém precisa vir e ajeitar a gente, apesar que a gente pode receber uma mãozinha, é o nosso corpo que vai regenerar ou vai cicatrizar aquele órgão. Finalmente, a terceira característica de grande relevância e diagnóstica dos seres vivos é a homeostase. É a capacidade de nós mantermos em equilíbrio dinâmico, ou seja, com gasto de energia, o nosso meio interno. E com isso regular o que a gente perde, o que a gente ganha de líquidos, outras macromoléculas do meio ambiente, ou moléculas, enfim, qualquer outro tipo de componente químico oriundo do meio ambiente. Então, essas 3 características são importantes. Eu gostaria também de destacar aqui que essa última homeostase vai ser muito trabalhada quando vocês tiverem aula de fisiologia. Bom, então agora vamos falar do papel dos tecidos nas espécies multicelulares. Bom, então, quando a gente fala em espécies multicelulares, nós estamos falando em organismos que não têm só um tipo único de muitas células, ele tem muitos tipos de células que muitas vezes são em grande quantidade. E essas células, elas vão conseguir se estruturar e se organizar, porque todo organismo vivo tem uma organização química básica que todo mundo tem, que é composto por 4 grandes grupos de macromoléculas. A primeira delas são os carboidratos, do qual a glicose é a unidade química que forma essas moléculas. É importante comentar que a glicose não vai servir apenas como substrato para nós produzirmos energia para o nosso corpo, mas ela também pode estar presente na estrutura de algumas moléculas. Então, quando eu falo assim, ó, glicolipídio, glicoproteína, eu estou falando de uma molécula que tem aí uma molécula de glicose associada. O segundo grupo são os lipídios. Eles têm agora uma composição um pouco mais heterogênea, formada basicamente por colesterol, ácidos graxos, não é? E triglicerídeos, e eles são também muito importantes, porque além deles estarem na membrana das nossas células, ou seja, formando a estrutura de todas as membranas das nossas células, os lipídios, como é o caso do colesterol, eles vão participar na produção de moléculas regulatórias muito importantes, como é o caso dos hormônios esteroides. Pensa aí, testosterona, estrogênio, vitamina D, sei lá, qualquer um desses aí, todos eles são derivados, não é, de moléculas de colesterol que são precursoras.
Bom, eu também vou ter, meu terceiro grande grupo, as proteínas. As proteínas são aquelas moléculas mais diversas, elas vão ser compostas por aminoácidos e elas vão formar uma série de componentes das nossas células e tecidos. Ou seja, elas vão estar não só na nossa estrutura do nosso citoesqueleto, mas também formando as enzimas e formando outras moléculas relevantes para a função da vida. Por fim, o nosso quarto grupo são os ácidos nucleicos, que são compostos pelo DNA e o RNA. Como você sabe, o DNA é a molécula da vida, por quê? Porque é ele que vai conter informações que vão ser transportadas para o citoplasma via a formação de RNAs, não é? E que vão permitir a síntese de todas as proteínas e de outros RNAs que são muito importantes para a própria síntese da proteína ou mesmo para a regulação da diferenciação das nossas células e tecidos. Como você já deve ter notado, assim, ó, eu tô com uma gripe daquelas, povo, tô toda esculhambada, mas vamos embora. Agora eu vou falar para você sobre a estrutura geral das células dos organismos multicelulares. Eu sei que vocês já conhecem esse tema, mas vale a pena a gente revisar, já mirando a ótica da histologia e da embriologia, certo? Então, vamos lá comigo. Então, vamos lembrar que uma célula eucariótica ela está adaptada à multicelularidade. O que é isso? Ela vai possuir, além das suas organélulas, que têm funções específicas, que vocês já estudaram bastante, uma membrana plasmática, que é a estrutura chave para a formação dos tecidos. Por quê? Porque essa estrutura ela é composta por uma bicamada lipídica que possui proteínas transmembranas que funcionam como canais, não é? E outras estruturas e proteínas periféricas. Essas proteínas que nós encontramos na membrana vão ser fundamentais para quê? Para que elas consigam interagir célula a célula para formar os tecidos e também para comunicar uma célula a outra do que está acontecendo e não é cada célula fazer o que quer individual e separadamente. Bom, então, na nossa membrana, tá? Nós vamos ter também estruturas que ligam ela a outras proteínas relacionadas com aquela forma da célula que estão no seu interior, que nada mais são do que moléculas estruturais que formam o citoesqueleto da célula. Por que esse citoesqueleto vai ser importante, pessoal? Ele vai ser importante, ó, porque ele forma uma verdadeira rede de proteínas e outros componentes que mantém aquela célula num determinado formato e cada organela mais ou menos disposta num lugar mais adequado. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é importante por quê? Porque em termos de tecidos, como vocês já sabem, cada célula vai ter um formato diferente para poder realizar as suas funções. Então, aqui, ó, eu apresento para vocês uma série de cortes histológicos com diversos tecidos que mostram o quê? Uma grande diversidade de formatos e de interações entre as suas células, certo? Bom, agora que a gente viu bem, de modo bem rápido, a respeito dessa constituição da membrana e do citoesqueleto, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de moléculas que induzem as células a se diferenciarem e a se manterem diferenciadas nos nossos tecidos para realizar as suas funções. Nós chamamos essas moléculas de moléculas sinalizadoras. As moléculas sinalizadoras que vocês mais conhecem são os hormônios. O hormônio, ele é capaz, então, de ser produzido por células endócrinas de glândulas específicas que liberam o seu conteúdo dentro da corrente sanguínea,
que aí leva esse conteúdo para outros lugares do nosso corpo e aquelas células-alvos que têm algum tipo de receptor na sua membrana, ou seja, uma proteína modificada que permite a ligação com essa molécula, esses hormônios vão induzir uma determinada resposta, enquanto que as outras que não tiverem, não vai acontecer nada com elas. O mais importante aqui é vocês também entenderem que nós não temos como molécula sinalizadora só hormônios. A própria célula pode produzir moléculas sinalizadoras que atuam em outras células. Nós chamamos essas moléculas de substâncias parácrinas. Este é o caso de moléculas conhecidas como, por exemplo, fatores de transcrição, fatores de crescimento, que lá pelas tantas vocês vão acabar topando com essa terminologia em algum livro aí de histologia, de fisiologia, de genética, o que for nos estudos de vocês. E também a célula pode até mesmo produzir moléculas sinalizadoras que atuam nela mesma, que aí nós chamamos de substâncias autócrinas, certo? Então, isso aqui tudo, pessoal, é importante para a gente poder entender melhor a histologia e a embriologia. Na realidade, a nossa membrana plasmática é palco de muita coisa que mantém não só nossa saúde, ou que também pode acabar desenvolvendo algum tipo de doença. Por exemplo, se a gente vai falar do diabetes mellitus do tipo 2, que é uma doença super conhecida por aí, o que ela teria a ver com alterações na nossa membrana celular? Será que tem? Pois eu vou mostrar para vocês que tem. Então, me acompanhem aqui, ó. Quando a gente come um alimento, o alimento vai chegar lá no nosso estômago e vai ser digerido, como vocês bem sabem. Então, a partir desse alimento, ele vai ser decomposto em pequenas moléculas, incluindo a glicose, que é aquela molécula que vai ser utilizada para nós produzirmos energia e também participar das estruturas de vários componentes químicos das nossas células. Pois bem, na maior parte das células, a glicose entra tranquilamente. Só que no fígado, músculos e tecido adiposo, eu vou precisar que entre grande aporte de glicose. Por conta disso, na hora que os níveis de glicose sobem no nosso sangue, o nosso pâncreas libera um hormônio muito importante, que é quem? A insulina, outro hormônio que vocês conhecem muito bem. A insulina, no momento que ela começa a circular no nosso sangue, ela entra em contato com as células do fígado, dos músculos e do tecido adiposo, que tem ali receptores de membrana, ou seja, proteínas que permitem a ligação da glicose da célula à insulina. No momento que acontece essa ligação altera os canais de glicose que invertem a sua posição e assim colocam maior quantidade de glicose para o interior dessas células. O caso é que se nós estamos toda hora comendo e liberando grande quantidade de insulina, lá pelas tantas, esses receptores de insulina podem ficar insensíveis a esse hormônio. O que isso significa? Significa que esses outros receptores não vão mais funcionar, a glicose vai permanecer circulante no sangue e como ela é uma molécula que em níveis alterados ela causa muitos problemas, ela pode desencadear inclusive alterações odontológicas relevantes, como nós estamos vendo nesta foto aí. Bom, outro aspecto importante da nossa membrana plasmática que está associado com alterações na saúde. Em cada uma das nossas células, nós encontramos nela, assim, ó, como se fosse aqui, ó, em volta desse meu celular, proteínas de reconhecimento celular. O que é isso? São proteínas que fazem com que o nosso sistema imunológico, as nossas células imunológicas, elas consigam identificar que células são do nosso organismo e que células não são do nosso organismo, ou seja, o próprio do não próprio. As células que não são do organismo geralmente são o quê? Patógenos, vírus,
bactérias, não é? Até fungos ou mesmo outros parasitas. Bem, o que acontece é que, às vezes, por algumas causas geralmente desconhecidas, ou até mesmo depois de uma infecção viral, eu posso ter alterações nas membranas de reconhecimento celular de algumas células, e agora o meu sistema imune passa a atacar e a destruir essas células, causando então disfunções e principalmente doenças conhecidas como doenças autoimunes. Esse padrão aqui é o que está na base de doenças como diabetes mellitus tipo 2, que destrói lá as células beta-pancreáticas do pâncreas, que produz a insulina, esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, hipotireoidismo, psoríase, miastenia graves, que é uma doença que eu tenho, e também doenças como a síndrome de Sjögren, que é a síndrome seca, que eu sou portadora, e no qual o organismo passa a destruir as células, as glândulas salivares e substituir por tecido imunológico. Não é que aí a gente não consegue produzir mais a quantidade de saliva necessária, isso dá boca seca e dá muitos problemas, principalmente problemas dentários, né? Além de fadiga, rouquidão constante, que nem eu tô aqui agora, né? Mas isso aí, então, faz parte das doenças autoimunes. Pois bem, pessoal, as alterações de proteínas de reconhecimento celular também podem acabar, por exemplo, afetando a clínica odontológica. Aí tu vai lá implantar fazer um implante na pessoa e o organismo rejeita esse implante, né? Por exemplo. Então, isso aí também pode afetar a saúde, tá? Agora, pessoal, que eu comentei com vocês sobre esses aspectos, vamos falar um pouco sobre os fundamentos da microscopia e técnicas histológicas que serão utilizadas aqui na nossa disciplina. Então, bora comigo. Ai, meu Deus do céu, tô todo no esculacho aqui, esculhambei, mas não faz mal. Deixa eu ver. Vamos lá. Na disciplina de histologia, basicamente, nós vamos usar como instrumento de análise o microscópio óptico, que ele foi uma invenção, não é? Feita lá pelo Robert Hooke e o Levallois há muitos anos atrás, certo? Quando a gente pega um microscópio, ele vai ter essas estruturas aqui que vão permitir a ampliação da imagem. Vocês vão estar discutindo lá com o professor Aron ou nas aulas práticas que vocês tiverem, que não forem meus alunos também, o professor vai apresentar melhor cada uma dessas estruturas. E essas estruturas, então, vão permitir que a gente tenha acesso à análise da composição de cada tecido. Por quê? Porque elas vão utilizar o que nós chamamos de lâminas histológicas, que se constituem de amostras de tecidos extremamente finos e que foram submetidos a colorações específicas. Então, vamos ver como é que acontece o preparo das lâminas histológicas, para vocês entenderem por que toda hora lá o professor de vocês da aula prática está dizendo cuidado para não quebrarem essa lâmina e tal. Realmente, o processo de obtenção dessas lâminas ele é bastante trabalhoso e complexo, e por isso que a gente tem que cuidar muito desse material aí, tá? Então, na realidade, nós vamos remover um tecido, geralmente uma amostra de tecido animal, vamos segmentar ele em pedaços, vamos fixar ele para ele não apodrecer, degenerar, e depois nós vamos desidratar. Vamos tirar toda a água dele, e aí nós vamos substituir aquele espaço que tinha com água com algum tipo de substância que vai deixar esse tecido um pouco mais enrijecido e pronto para ser cortado, como é o caso da parafina ou algum outro plástico. Geralmente aqui a gente usa a parafina. Aí, uma vez que esse tecido ele esteja mais endurecido, eu consigo cortar ele, fatiar ele em fatias muito finas, né? Nós chamamos esse equipamento de micrótomo. Depois, nós vamos ter que montar essa lâmina e vamos ter que realizar os cortes.
Aqui, pessoal, então, ó, eu vou mostrar para vocês todo esse processo, ó. Foi pego ali, ó, um pedaço de tecido, ele foi colocado no fixador, depois agora ele vai ser preparado, ele vai ser colocado dentro dessas caixinhas aí, ó, e aí agora vai acontecer o corte, ó, ele foi colocado na parafina, e aí depois o corte foi disposto em lâminas, e aí depois aconteceu a coloração, que vai se passando por vários tipos de corantes e séries de álcool, para que a gente consiga agora visualizar as nossas estruturas, tá? Esse videozinho aí é da Universidade de Bristol e eu gostei muito dele, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Aí está mostrando todo o processo de coloração, de secagem. Depois eu vou ter que colocar uma lamino lá em cima com uma substância que vai fixar ela, não é para a gente ter as nossas lâminas. De acordo com o tipo de corante que a gente vai utilizar, nós vamos ter o que? A identificação de partes específicas das nossas células e tecidos. Com certeza, os corantes mais utilizados na histologia são a hematoxilina e a eosina junto. A hematoxilina, ela vai identificar, ó, estruturas em coloridos com mais roxo, porque essas estruturas são mais ricas em cargas positivas e elas então acabam se ligando, não é? Como esse é o caso do núcleo. Então, isso aqui, tudo que vocês estão vendo mais escurinho aqui, ó, de roxo, são os núcleos corados pela hematoxilina. Já a eosina é um corante rosa ácido que vai se ligar também as células, e que geralmente dá essa coloração mais rosada que a gente observa aqui no citoplasma. Pronto, pessoal, como essa aula aqui é grande, né, eu tô correndo, mas vamos lá que vai dar certo, tá? E lembra assim, ó, esse negócio com esse meu cabelo aqui é uma coisa pra... por que eu não consigo enfiar a mão? Ah, é aqui. Não, é aqui. Eu sei que... Vamos lá. Vamos voltar aqui para a classificação geral dos tecidos, tá? Então, agora vamos falar da classificação geral dos tecidos que a gente utiliza na histologia. Bom, então, os nossos tecidos, eles são organizados em dois grandes grupos. Os chamados tecidos fundamentais, que são aqueles que vão estar presentes em todos os órgãos corporais. Que tecidos são esses? Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, qualquer órgão do corpo tem. E nós temos também tecidos especializados, como é o caso do tecido cartilaginoso, ósseo, sangue, tecido adiposo, que a gente agora vai encontrar em outros órgãos mais específicos e não em todos. Pronto, pessoal, agora nós vamos para a nossa última etapa da aula, a última parte, que nós vamos comentar sobre os mecanismos da morfodiferenciação, ou seja, aqueles mecanismos que auxiliam a célula a se diferenciar e se manter para poder funcionar como elas devem funcionar, certo? Às vezes dá problema, né? E aí eu também vou comentar qual um dos grandes problemas que acontece quando ocorrem alterações nesses mecanismos. Então, vamos lá. Vamos começar, então, lembrando quem são esses mecanismos. Os mecanismos são a mitose, que é a regulação da proliferação celular, não é? A regulação gênica e proteica da diferenciação celular, o movimento celular, a divisão celular e a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. É quando as células, elas mesmas se matam, porque elas precisam se matar para que as coisas aconteçam, né? De modo saudável no nosso organismo. Vamos começar então falando da mitose, que é bem conhecida de todos vocês. Como vocês sabem, as nossas células, para elas crescerem, elas se dividem em um processo conhecido como mitose. Logo depois que acontece a mitose, essa célula vai entrar num chamado ciclo celular, em que nós vamos ter a fase G1, que é gap, que em inglês significa intervalo. Então, o primeiro intervalo é que a célula vai passar
a produzir os seus produtos e a funcionar como ela deve naquele tecido. Quando ela chega num determinado tamanho e volume, é dado um estímulo para que ela comece a se preparar para se dividir. Aí a primeira coisa que vai acontecer para que ocorra nova mitose é a necessidade de nós replicarmos, duplicarmos o nosso material genético. Essa fase que ocorre, essa duplicação, é conhecida como fase de síntese ou fase S. Nesse período, a célula continua trabalhando normalmente como acontecia no G1, ou seja, ela continua produzindo seus produtos, enfim, realizando as suas funções. Quando o DNA está totalmente replicado, a nossa célula agora vai entrar na fase G2. Nessa fase agora, ela não vai mais produzir por síntese proteica e bioquímica e metabólica, né, as suas funções que ela antes exercia, mas vai passar agora a produzir todas as proteínas, RNAs e outras moléculas importantes para a nova divisão celular. Tá? Então, é um período em que acontece a síntese de todas aquelas moléculas que vão participar da mitose. E assim as células têm este ciclo. O que acontece é que esse ciclo não acontece de modo indefinido e imortalizado. Nas células somáticas diferenciadas, geralmente, a célula vai conseguir se dividir por um período limitado de tempo, mais ou menos umas 50 divisões, tá? Enquanto que nas células tronco, que são aquelas células embrionárias ou mesmo células indiferenciadas que existem no nosso tecido adulto, elas se dividem mais de modo indeterminado. Por que que isso é importante nós entendermos aqui? Porque a maior parte das nossas células diferenciadas, então, após um determinado número de divisões, por exemplo, se for um fibroblasto de 50 divisões, ela vai entrar num estado conhecido como senescência celular ou proliferativa. Quem descobriu esse fenômeno foi esse pesquisador americano chamado Leonard Hayflick. Posteriormente, os estudos mostraram que essa senescência celular ela vai estar associada com a região telomérica dos nossos cromossomos. Lembra dos nossos cromossomos, quando vocês estudaram lá no ensino médio? Pois bem, ele tem sempre aqui, ó, uma região central, os seus braços, e uma porção final chamada telômero. Por que que o telômero vai ser importante? Porque, ao contrário do nosso DNA, que é dupla fita, o telômero das nossas células é uma simples fita de DNA que tem uma repetição desses pares de nucleotídeos aqui, ó, timina, timina, adenina, guanina, 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 ó, TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, é uma tripa de TTA, GGG. O que acontece é que cada vez que essas células, então, elas se dividem, ocorre um encurtamento, elas perdem um pedaço, né, desse telômero até que chega muito próximo da região dupla fita que tem os genes. E aí, com isso, as células perdem a sua capacidade de mitose. Além disso, na medida que essas células vão ficando mais velhas, elas podem se tornar senescentes, ou seja, acumular pigmentos, resíduos que não são funcionais, como é o caso da lipofucsina, aumentam de tamanho, diminui a quantidade de mitocôndria. E é por isso, pessoal, que uma pessoa mais idosa, geralmente ela tem mais dificuldade em processos de cicatrização e regeneração do que uma pessoa adulta, jovem ou mesmo criança. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, ó, pessoal, eu mostro para vocês como é que vai acontecer, então, que células tronco embrionárias ou mesmo células tronco adultas conseguem manter o seu potencial mitótico, ou seja, essa potencialidade de continuar se proliferando. Porque nessas células existe uma enzima, essa enzima está presente em todas as células, certo? Mas nessas células especificamente essa enzima está ativa e ela se chama telomerase e ela tem a capacidade de
cada vez que ocorre uma divisão e encurtamento telomérico, ela tem capacidade de regenerar o nosso telômero. É por isso que, durante a embriogênese, a gente produz essa grande quantidade de células e as nossas células, é claro, daí não envelhecem, né? Bom, então, aqui, ó, a gente vai mostrar a questão do potencial mitótico. Por que que eu estou falando isso e por que que isso é irrelevante para a histologia? Como logo depois vocês vão aprender, quando nós pegamos e analisamos os tecidos, principalmente os tecidos epiteliais, tá? Nós vamos descobrir que esses tecidos têm uma camada muito próxima sempre ao tecido conjuntivo, que a gente chama de camada germinativa, e que elas estão sempre refazendo lá o nosso epitélio, a nossa epiderme. Por que que acontece isso? Porque essas células aqui nada mais são do que células tronco, e elas então têm essa capacidade de estar sempre gerando novas células. Isso vai acontecer com as células de todos os nossos epitélios e aquelas células que dão origem às células do nosso sangue, porque se essas células envelhecessem e parassem de se proliferar, certamente a gente morreria, né? Então agora vocês já sabem um pouquinho do mecanismo que acontece e que faz com que as células germinativas, que são consideradas células tronco adultas, continuem, né, se proliferando mesmo quando a gente é adulto. Pronto. Agora, vamos falar um pouco de qual é o impacto dessas descobertas para a medicina e a odontologia regenerativa, né? O que nós sabemos hoje é que muitas dessas células tronco que nós mantemos no nosso adulto, principalmente células tronco da medula óssea vermelha que faz o nosso sangue, se nós colocarmos ali em cultura celular alguns componentes químicos, algumas moléculas sinalizadoras, elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de tecido de células do nosso corpo. E isso aí é que está sendo utilizado para pesquisas para nós desenvolvermos técnicas de regeneração tecidual, que no futuro eu espero que seja amplamente aplicável aí na medicina e na odontologia. Bom, então, aqui eu só mostrando para vocês aí um trabalho, já que essa minha aula eu estou mais focando a odonto, né? Alguns estudos envolvendo, por exemplo, regeneração dentária e óssea baseada em células-tronco. Olha que bacana, isso aqui é uma revisão bem bacana, que quem gostar do tema pode acessar. E eles mostram aqui, então, né, outros estudos, o avanço da regeneração da polpa dentária, né, e assim por diante. Bom, agora eu vou comentar com vocês o segundo mecanismo, que é o mais complexo. Espera, deixa eu tomar um pouquinho d'água. E também é aquele que explica por que que uma célula, a partir de uma única célula, que é o zigoto, consegue se produzir mais de 216 tipos de célula que o nosso corpo tem, né? Para fazer os nossos tecidos, tá? Então, vamos lá, vamos ver o seguinte. O desenvolvimento, ele vai envolver, então, a produção diferencial de proteínas e de RNAs em todas as nossas células, tá? Ou seja, mesmo que nós tenhamos em todas as nossas células o mesmo DNA, cada tipo de célula, de acordo com o local que ela está, de acordo com o estímulo, de acordo com a sinalização que ela recebe, que pode ser física ou química, ou um hormônio, uma substância parácrina, enfim, ela vai produzir, a partir do seu DNA, RNAs e proteínas diferenciais, que vão, então, induzir a diferenciação dos nossos tecidos corporais e depois vão ser também utilizados para manter essa diferenciação quando a gente já for período pós-natal, certo? Então, ele também vai ser utilizado para repor componentes celulares e também para cicatrizar ou mesmo regenerar tecidos. Então, pessoal, como é que isto vai acontecer? Para a gente poder entender, eu vou fazer uma breve revisão sobre síntese de proteínas no nosso corpo, que vocês já estudaram e que envolvem mecanismos de transcrição, não é, do RNA a partir de uma molécula de DNA,
e de tradução, que é a produção da proteína a partir de RNAs, principalmente RNAs mensageiros. Então, pessoal, vamos começar fazendo aqui uma breve revisão da ciência de proteínas, né? Como vocês sabem, o nosso material genético, o DNA, ele fica dentro do núcleo, ele é composto por duplas fitas e ele está organizado sob a forma de cromossomos, que são fitas de DNA unidas por proteínas, histonas e não histonas, enroladas, certo? Quando nós vamos fazer a transcrição de um gene para a produção de uma determinada proteína, essas fitas elas se desenrolam e aí uma superenzima chamada RNA polimerase tem a capacidade de abrir essas fitas de DNA e agora copiar uma das fitas e fazer um RNA molde. Esse RNA molde, que é o RNA mensageiro, vai acabar ainda, uma vez feito, tendo que sofrer uma reação química chamada processamento ou splicing, em que partes desse RNA são cortadas e esse corte agora produz o que nós chamamos de RNA maduro, que sai de dentro do núcleo e migra para o retículo endoplasmático rugoso, aonde vai participar da síntese da nova proteína através de uma ligação com os ribossomos. Além dessa ligação dos ribossomos, outros RNAs sintetizados, como é o caso dos RNA transportadores, eles vão carregar os aminoácidos que vão ser incorporados na chamada cadeia polipeptídica, que vai formar essa proteína. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Cada trinca de nucleotídeos, ele informa que tipo de aminoácido vai sendo incorporado, que aqui está sendo representado por essas bolinhas roxas. Quando chega no final do RNA, que eu tenho um códon de terminação, essa minha cadeia polipeptídica é solta, ela se enrola, se novela e forma a proteína específica relacionada com aquele gene. O fato é, pessoal, que não são todos os genes que vão produzir a mesma proteína e a mesma quantidade de proteína em todas as células do nosso corpo. Então, nós dizemos que existe o que nós chamamos de regulação da expressão dos genes, que pode acontecer por moléculas sinalizadoras ou mesmo moléculas sinalizadoras. Esse caso aqui é o caso dos homens e das mulheres, ó. Tanto homens quanto mulheres, eles possuem epitélio com pelos, só que como os homens eles produzem testosterona, o pelo, né, do rosto, ele é induzido a crescer, enquanto que como a mulher produz estrogênio, ocorre uma inibição desse crescimento desse pelo. Então, isso aí demonstra uma regulação da expressão gênica, né, diferencial por uma molécula sinalizadora. Eu também posso ter uma regulação chamada epigenética, em que ocorre o silenciamento de um gene. Mesmo na presença de uma molécula sinalizadora, ele não vai responder. Essa inativação de moléculas é muito importante. Por exemplo, nós falamos da enzima telomerase, que em células somáticas adultas não funcionam. Elas não funcionam porque elas estão o gene está epigeneticamente inibido, ou seja, não vai produzir essa telomerase e não vai regenerar, então, o telômero. Para a gente entender um pouco mais como isso acontece, vamos relembrar, vou apresentar para vocês uma primeira versão da estrutura básica dos genes eucarióticos, ou seja,
dos eucariotos. Essa estrutura a gente não encontra em procariotos, tipo bactérias, certo? Então, se a gente pegar o nosso gene, nós vamos ter as seguintes regiões. Sempre nós vamos ter uma região promotora, que é um segmento de DNA que não vai participar da formação do RNA, e segmentos, né, nucleotídeos de DNA que vão participar da formação do mRNA maduro e dos outros RNAs, que a gente chama de exons, e segmentos que não vão participar e que vão ser retirados antes do RNA sair do núcleo para o citoplasma, que nós chamamos de intron. A quantidade de exons e introns num gene depende de cada gene. Tem gene que tem mais, tem gene que tem menos, tá? O tamanho também. Bom, então, por que a região promotora, principalmente aqui, é importante? Nessa região promotora é que moléculas sinalizadoras como hormônios, substâncias parácrinas, não é? Fatores de transcrição, fatores de crescimento, que eu falei para vocês, se ligam. E na hora que ela se liga ali, ó, essa molécula regulatória ela é capaz de induzir uma maior produção do RNA ou aumentar essa produção, ou mesmo até diminuir ou mesmo até inibir essa produção. Então, conforme a molécula, conforme o gene, eu vou ter maior ou menor produção de RNA, tá? Também existem outros níveis de regulação, pós-transcricional, na quantidade de proteínas. Mas aqui eu vou dar essa regulação básica como exemplo, para explicar por que, por exemplo, numa célula muscular, eu não produzo pelos, né? E numa célula de pelos, eu não espero ficar produzindo lá dentro da epiderme actina e miosina, tá? Bom, então, como é possível acontecer essa diferenciação desses caminhos aqui, ó, né, que eu acabei de falar para vocês? E também eu tenho a possibilidade de desligamento de genes pela ligação direta de moléculas como o grupo metila, não é? Que a gente chama de metilação direta em cima dos genes. Como eu falei para vocês, também podem ter outros níveis de regulação da síntese de proteínas e das proteínas, e é isso que faz com que haja essas diferenças entre as nossas células. Bom, tá? Aqui eu quero também chamar a atenção que a regulação da diferenciação dessas células pode ser induzidas não só por moléculas endógenas, mas também por moléculas exógenas, tá? Por exemplo, a mulher produz estrogênio e produz assim as suas características sexuais secundárias. Os homens produzem testosterona, produzem as suas características. Agora, se eu pegar e começar a tomar medicações, né, hormônios, por exemplo, femininos, como esse exemplo aqui, eu posso mudar essas minhas características. O que é importante também chamar atenção é que tem muitas moléculas que tem nos nossos alimentos, eu dou o exemplo aqui do resveratrol, que também pode modular diferencialmente alguns genes e ter efeitos benéficos ou maléficos. No caso, eu quero salientar que muitas malformações de origem ambiental, elas vão acontecer justamente por modificações naquele padrão de regulação na expressão dos genes que eu esperaria acontecer no desenvolvimento e que são interrompidos por algum agente. O exemplo que eu dou aqui é a questão da infecção pelo Zika vírus, que faz com que a criança tenha microcefalia, porque induz um fechamento lá da moleirinha, né, das suturas do crânio antes do período que devia de acontecer. Aí essa precocidade no fechamento da calota craniana impede, não é, a cabeça do bebê de crescer como deveria, e aí tem todas essas consequências. Nós podemos dizer, no caso da regulação epigenética agora, que se nós estivéssemos considerando interruptores, não é,
de luz, a expressão gênica, ela poderia funcionar que nem um interruptor que tu apaga e desliga, enquanto que na epigenética, né, tu desligou da tomada, mesmo que tu tenha estímulo lá num rádio, alguma coisa assim, tu não vai conseguir fazer com que aquele aparelho funcione, tá? Aqui, então, eu também mostro para vocês que a regulação epigenética, ela pode ser temporária e ela é relevante. Exemplo, quando os nossos gametas são formados até a fecundação, a grande maior parte dos genes deles estão desligados epigeneticamente e só voltam a serem ativados se acontecer efetivamente a fecundação e o início do desenvolvimento embrionário. E isso ocorre como uma maneira de proteção do nosso genoma e do possível desenvolvimento aí de embriões que não seriam esperados, né? Por exemplo, embriões partenogenéticos, né? Só com o material genético da mãe, por exemplo. Ainda que eu já tenha falado novamente aqui, ó, essas regulações da sinalização vão ser feitas por estímulos autóctonos, paráctonos e hormonais. Gostaria de salientar aqui que muito dessas descobertas sobre a epigenética vieram a partir de estudos conduzidos pelo epidemiologista David Barker, que mostrou que aquelas crianças que tinham baixo peso ao nascer, e principalmente uma placenta menor que 500 gramas, depois, quando elas tinham 50, 60 anos, elas tinham 2 vezes mais risco, por exemplo, de ter doenças como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Então, é por isso que hoje nós sabemos que as condições nutricionais, as condições também de exposição ao estresse que a mãe passa quando ela está grávida, podem afetar não só o recém-nascido ou mesmo a taxa de mortalidade infantil, mas também o risco de doenças e o tempo de vida dos seus filhos quando eles forem idosos. Pessoal, eu sei que essa aula é grande, vocês podem assistir um pedaço, parar, depois assistir outro pedaço, ou colocar eu falando lá, e até 2 vezes mais rápido, não faz mal. Mas o importante é a gente entender, porque essa aula eu estou fazendo mais para o pessoal da odonto, que nós temos 3 horas por semana, é que essas informações são de grande relevância para a gente poder aproveitar melhor a disciplina de histologia e de embrio, tá? Depois que eu fiz esses comentários, vamos lá falar sobre o movimento e adesão celular. Quando nós vamos observar um determinado tecido, aí eu peguei aqui, ó, a nossa cavidade oral, a gente vai observar o quê? Né, que nós vamos estudar. Que muitos desses órgãos e tecidos, eles têm vários tipos de tecido junto. Eles têm tecido epitelial, eles têm tecido conjuntivo, eles têm muscular. Como que isso vai acontecer? Simplesmente porque o nosso embrião, ele é um organismo altamente dinâmico, em que as células vão poder se movimentar e se aderir conforme as suas especificidades em determinados locais, tá? Então, o movimento e adesão celular é parte fundamental da embriogênese e depois também vai ser importante e relevante na nossa fase adulta e na manutenção dos nossos tecidos. Por isso que é importante a gente falar sobre eles aqui mesmo nessa disciplina que também vê a parte da histologia. Então, vamos falar então quais seriam, nos movimentos celulares, os principais movimentos na morfogênese. Eu posso ter lá no meu embrião, ó, fenômenos de movimento de ingressão, em que algumas células saem para formar novas camadas, tá? Eu também posso ter movimentos de delaminação, em que a partir de uma camada são formadas 2 camadas diferenciadas. Eu posso também ter movimentos de intercalação, a partir de 2 camadas diferentes, agora eu faço um tecido, uma camada de células mesclada.
Eu posso ter movimentos de epibolia, em que uma camada cresce paralelo à outra. Eu posso ter movimentos de invaginação, em que as camadas elas se aprofundam, ou de evaginação, tá? Todos esses movimentos podem acontecer ao longo da embriogênese, conforme o tipo de tecido, conforme o tipo de momento da formação do nosso embrião. E também eles podem vir a acontecer também ao longo da nossa vida adulta ou mesmo de criança. Além disso, pessoal, desses movimentos que são de crescimento, como vocês viram, de proliferação para um lado que vai para o outro, eu posso ter movimentos individuais, que é quando uma única célula sai dali e vai para outro lugar, tá? Do nosso corpo, tá? Esses movimentos, então, que a gente chama de deslocamento de células de um lugar do corpo para outro, ela vai acontecer através de movimentos ameboides, que eles ocorrem de acordo com o quê? Com a maior solubilização do citoplasma. Então, quando uma célula quer se movimentar, essa parte aqui ó, do citoplasma fica mais líquida e ela mais ou menos ela escorre, ó. Aí depois ela volta a concentrar maior quantidade de proteínas aqui e essa maior concentração, né, ela adere à célula e isso permite que o restante da célula seja puxado. E assim ela vai se movimentando. É importante comentar para vocês que esse tipo de movimento celular não vai acontecer só na nossa embriogênese, acontece cotidianamente em algumas situações. Por exemplo, aí, ó, tirei um tampo do dedo, né? Aí eu tirei o tampo do dedo, eu fiz uma lesão, aí o que vai acontecer? Esse meu tecido vai regenerar, vocês sabem disso, ou vai cicatrizar. Então, inicialmente vai ter uma resposta inflamatória no local, que é muito importante para proteger o nosso corpo de patógenos que podem entrar. Depois eu vou ter uma fase proliferativa e uma fase de maturação. Só que justamente agora aqui, ó, principalmente nessa fase de inflamatória e proliferativa, uma grande quantidade de células vai migrar para esse local, ou seja, vai se movimentar. Não vão ser só as células do sangue que vão sair lá do sangue, que nem o neutrófilo e tudo, e por movimentos ameboides vão chegar no local, ou macrófagos que já estão naquele local e vão para o lugar da lesão, mas também de fibroblastos, mioblastos e outras células, tá? Então, o movimento celular e individual, ele faz parte da nossa vida. Bom, tudo bem que as nossas células se movimentem, mas também tem que ter mecanismos de adesão celular para as células ficarem paradas onde elas têm que ter. Essas adesões celulares são geralmente feitas no tecido através das famosas junções celulares que vocês já estudaram, que podem ocorrer entre uma célula e outra, e podem ser de vários tipos, e também das células com a sua matriz extracelular, tá? Então, essas células, essas junções aí, elas são extremamente relevantes para manter a identidade do tecido e também uma resposta mais harmônica e uniformizada das suas células. Agora, finalmente, eu vou comentar sobre o quinto mecanismo, que é a morte celular programada, também chamada de apoptose. Tá? A morte celular programada, ela não vai causar inflamação, ela não vai causar necrose, ela sempre vai ser o quê? Uma resposta fisiológica do organismo, que pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho muitos danos do DNA, e aí se detecta isso, e aí o organismo, para proteger ele próprio contra doenças, principalmente contra o câncer, ele induz essa célula a se matar, né? Mas também aqui, ó, na embriogênese, principalmente, vai ser importante para a formação e para a arquitetura, para dar formato aos nossos diversos órgãos, tá? E também a apoptose pode acontecer em outras condições fisiológicas normais. Bom, então tá, vamos ver. Tá? Então, um exemplo que eu vou dar. Quando a mulher ficar grávida, o útero dela aumenta 30 vezes. Depois, como é que vai voltar para o normal, né? Por apoptose. Quando a gente tem uma infecção, vai no médico, faz exame de sangue. Ai, tá
com 10 mil leucócitos, toma antibiótico. Faz o exame de novo, baixou. Onde é que foram os leucócitos que estavam lá? Morreram, a maior parte por apoptose, certo? Então, a apoptose é um mecanismo fisiológico cotidiano no nosso organismo. Tá? Como que ele acontece? Quando uma célula normal ela é induzida a morrer, ela literalmente ela produz uma série de vesículas internas, que a gente chama de são vesículas apoptóticas, que vão colocando, né, ingerindo, digamos assim, todo o material que tem dentro do citoplasma e vão digerindo ele, tá? Até que no final, certo? Ele vai ficar totalmente fragmentado nessas pequenas vesículas apoptóticas que vão ser absorvidos, esses corpos apoptóticos, por células que estão na vizinhança, tá? Então, ela não é uma inflamação, não é nada disso, e ela é um elemento natural. Aqui, ó, pessoal, eu mostro para vocês, então, uma pequena animação, né, de uma célula entrando em apoptose, ó, e aí ela acaba, por último, rompendo a sua membrana e liberando aí todos esses corpos apoptóticos, tá? Então, essa aqui é assim. Aí aqui, então, eu mostro para vocês um corte de tecido com duas células que entraram em apoptose. Aqui dentro ainda tem a membrana e aí tem os corpos apoptóticos aí. Porque mesmo a morte celular programada é importante, que eu posto dois exemplos bem legais, ó. Na hora que a gente vai produzir a diferenciação das nossas mãos, né, a gente tem primeiro um broto e as linhagens interdigitais morrem por apoptose, por isso que a gente tem 5 dedos. Se acontecer alguma inibição por algum fator genético ou ambiental, eu posso ter a criança com os dedos fundidos ou membranas interdigitais, ou mesmo, se acontecer uma superestimulação, eu posso ter crianças aí com polidactilia, né, com maior quantidade de dedos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que nem esse exemplo aqui. Vamos falar agora nessa nossa última parte de uma doença, que na realidade é um conjunto de doenças chamada câncer, que está diretamente associado a alterações nesses mecanismos da morfogênese que eu falei. Aqui, ó, eu dou exemplo para vocês do câncer de mama, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês uma série de alterações associadas com câncer de cabeça e pescoço, que tem maior probabilidade de dentistas, não é, perceberem também. O câncer, pessoal, é considerado uma doença genética, necessariamente não hereditária, é uma doença do desenvolvimento. Geralmente, ele vai se originar pelo acúmulo de mutações até que essa célula se torna maligna. Quando ela se torna maligna, ela tem taxa de proliferação elevada, ela tem, na realidade, células imortais, porque ela tem ativação, numa grande parte dos cânceres, daquela enzima telomerase, e ainda resiste à apoptose. Ela também tem um fenômeno de desdiferenciação, perde a citomorfologia, a função original, e passa a se assemelhar às células embrionárias. Elas têm capacidade de estimular a produção de vasos sanguíneos, para quê? Para que cheguem mais nutrientes e metabólitos para alimentar o crescimento desse tumor. E, por fim, ela perde a capacidade de adesão e ganha grande capacidade de movimento, o que permite com que ela invada outros tecidos, formando os tumores secundários chamados de metástases. Eu sempre gosto aqui dessa aula de dizer que, com a identificação dessas condições, também foi possível nós desenvolvermos e comprarmos comercialmente células, linhagens de células para se fazer estudos in vitro. E a primeira linhagem que foi obtida de uma pessoa foi as células da Henrietta Lacks, que era uma americana que viveu lá na década de 70 e teve um câncer assim violentíssimo. Ela morreu em 8 meses, mas os pesquisadores conseguiram fazer com que essas células
permanecessem proliferativas, e até hoje eu consigo comprar essas células para fazer pesquisas, além de outras células cancerosas e normais, tá? Essas células, ela teve esse câncer no colo do útero, né, no cérvix aqui, tá? E só para também comentar que por muitos anos a família dela não sabia, né, que dela tinha se originado e que muita grana se ganhou a partir dessas culturas. Mas agora o mundo já sabe, então a gente sempre tem que fazer uma reverência a essa pessoa que mudou muito a nossa história científica em relação ao conhecimento não só do câncer, mas dos mecanismos de desenvolvimento que hoje a gente até pode estar falando na aula, né? Pronto, pessoal, tô esculhambada, mas consegui. Tô brincando, olha aqui, ó, pessoal, ó. Terminamos a aula de hoje, a gente revisou aqui as principais características funcionais e químicas dos seres humanos, a gente revisou também o papel da membrana celular nos processos de diferenciação e também a gente falou um pouco sobre os estudos histológicos, celulares e patológicos. E o mais importante, né? A gente comentou sobre esses 5 mecanismos morfogenéticos. Por que eu dou essa aula? Porque agora eu fico bem tranquila na hora de estar explicando a nossa matéria, de citar isso, né? Regulou esse gene, deu apoptose, movimentou para cá e para lá, porque eu sei que os meus alunos vão ter esse conhecimento prévio. Então, tá, pessoal, não esqueçam de fazer a sua tarefa lá no nosso Moodle e beijo e até a próxima.